A complicada arte de ver. O que vemos e o que deixamos de ver. Ela entrou, deitou-se no divã e disse: "Acho que estou ficando louca." Fiquei em silêncio, aguardando que ela me contasse os sinais da sua loucura. E ela foi contando. Dos meus prazeres é cozinhar. Vou para a cozinha, corto as cebolas, os tomates, os pimentões. É uma alegria. Alguns dias atrás eu fui para a cozinha para fazer aquilo que já fizera centenas de vezes, como cortar cebola. Ato banal, sem surpresas. Mas, cortada a cebola, eu tive um susto. Percebi que nunca havia visto uma cebola. Aqueles anéis perfeitamente ajustados, a luz se refletindo neles. Tive a impressão de estar vendo a rosácea de um vitral de catedral gótica. De repente, a cebola se transformou em obra de arte para ser vista. O mesmo aconteceu quando cortei os tomates, os pimentões. Agora tudo que vejo me causa espanto. Ela se calou esperando o meu diagnóstico. Eu me levantei, fui à estante de livros e de lá retirei as Odes Elementales de Pablo Neruda. Procurei a ode à cebola e lhe disse: essa perturbação ocular que a acometeu é comum entre os poetas. Veja o que o Neruda disse de uma cebola igual àquela que lhe causou assombro. Rosa de água com escamas de cristal. Não, você não está louca. Você ganhou olhos de poeta. Os poetas ensinam a ver. Ver é muito complicado. Isso é estranho porque os olhos de todos os órgãos dos sentidos são os de mais fácil compreensão científica. A sua física é idêntica à física óptica de uma máquina fotográfica. O objeto do lado de fora aparece refletido do lado de dentro. Mas existe algo na visão que não pertence à física. William Black sabia disso e afirmou: a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Sei disso por experiência própria. Quando eu vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés, diante da sarça ardente. Ali está uma epifania do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa, porque ele sujava o chão, dava muito trabalho para a sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Adélia Prado disse: Deus de vez em quando me tira a poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra.
Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada veem. Não ser cego não basta para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural. Precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. O Zen Budismo concorda, e toda a sua espiritualidade é uma busca da experiência chamada Satori, a abertura do terceiro olho. Não sei se Cummins se inspirava no Zen Budismo, mas o fato é que escreveu: agora os ouvidos dos meus ouvidos acordaram, e agora os olhos dos meus olhos se abriram. Há um poema no Novo Testamento que relata a caminhada de 2 discípulos na companhia de Jesus ressuscitado. Mas eles não o reconheciam. Reconheceram-no subitamente ao partir do pão, e seus olhos se abriram. Vinícius de Moraes adota o mesmo mote em Operário em Construção. De forma que certo dia, à mesa a cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. A diferença se encontra no lugar onde os olhos são guardados. Se os olhos estão na caixa de ferramentas, eles são apenas ferramentas que usamos para a sua função prática. Com eles, vemos objetos, sinais luminosos, nomes de ruas e ajustamos a nossa ação. O ver se subordina ao fazer. Isso é necessário, mas é muito pobre. Os olhos não gozam. Mas quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, eles se transformam em órgãos de prazer. Brincam com o que veem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramenta são os olhos dos adultos. Os olhos que moram na caixa dos brinquedos são os olhos das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter as crianças por nossas mestras. Alberto Caeiro disse haver aprendido a arte de ver com um menininho. Jesus Cristo, fugido do céu, tornado outra vez criança eternamente. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as vê, as tem na mão.
e olha devagar para elas. Por isso, porque eu acho que a primeira função da educação é ensinar a ver, eu gostaria de sugerir que se criasse um novo tipo de professor. Um professor que nada teria a ensinar, mas que se dedicaria a apontar os assombros que crescem nos desvãos da banalidade cotidiana. Como o Jesus menino do poema de Caeiro, sua missão seria partejar olhos vagabundos. Repetindo, sua missão seria partejar olhos vagabundos. Autor desse texto, Rubem Alves. Muita paz. Texto de Rubem Alves.